Pode ir? Alô, Nação Azul. Começa agora o quarto episódio da segunda temporada. Alô, Nação Azul. Começa agora o quarto episódio da segunda temporada do Vamos Lá Bestia. O objetivo mais importante que eu sempre vejo dentro do departamento é você não escolher o momento para ter os atletas à disposição. A gente tem que ter o tempo todo força máxima ao técnico. É lógico, existem situações inerentes ao esporte que você não consegue controlar, mas existem outras situações que você pode controlar. Então, desde o ano passado, quando nós viemos para cá, a gente tentou trazer essa filosofia, né? Ou melhor, desenvolvê-la mais, que já existia dentro do clube. Eu acho que estava faltando apenas a questão de trabalhar isso de uma maneira mais concisa. Então, a gente está aí iniciando a fase final do Campeonato Mineiro, iniciando essa fase Libertadores também muito importante, com todo o grupo à disposição da comissão técnica. Então, isso para a gente é a nossa meta. Assim, eu já estou me sentindo em casa já faz bastante tempo, né? Eu fui bem recebido pelos meus companheiros, pela comissão técnica, pelos funcionários do clube, né? O Cruzeiro é um clube que é muito fácil de se adaptar. Então, mesmo estando há pouco tempo aqui, eu já me sinto em casa, me sinto totalmente entrosado com meus companheiros, com o staff técnico. Para mim é uma alegria muito grande, né? De muitas lutas, né? Muitas batalhas, muitos jogos, muitos confrontos, né? Muitos treinos, né? Concentração, dedicação. É um número, assim, para mim, muito expressivo, muito significativo, porque poder cada vez mais marcar nosso nome na história do clube, da grandeza do Cruzeiro, para mim é de uma alegria muito grande. A gente fica emocionado e feliz por estar registrando esse número 350 com gol, né? A gente fica muito feliz com isso, acaba ficando uma marca ainda mais relevante ainda para a gente. Na verdade, a primeira coisa que mudou é exatamente não esperar o atleta machucar para ir para o CARI. A gente criou uma filosofia, hoje o nosso foco é prevenção. Então o atleta chega, desde o primeiro momento que ele põe um pé na toca da raposa, já se começa a fazer suas avaliações. Então ele passa primeiro dentro de todas essas etapas e no final a gente chega, conversa ao mesmo tempo, logicamente, e ver o que é valorizável ou não, ou seja, o que tem potencial de criar um problema imediato, o que tem potencial de criar um problema mais à frente. E como o nosso tempo é precioso, a gente não pode esperar isso acontecer. Então a gente trabalha principalmente em prevenção. Eu acho que hoje esse é o grande diferencial do CARI, inclusive os investimentos que começaram quando nós entramos, eles não pararam, muito pelo contrário. Esse ano já chegaram alguns equipamentos extremamente importantes dentro dessa filosofia, principalmente visando a proteção muscular, reforço, ganho de amplitude, etc. Então, realmente, o trabalho é contínuo, a gente não parou, muito pelo contrário. Eu acho que é tudo que a gente não quer isso, estagnar. Eu acho que tem sido fundamental, né? Eu acho que mais que tática e tecnicamente, você tem que estar bem adaptado ao ambiente do clube, né? E isso tem sido fundamental para mim. Tenho sido bem acolhido, bem recebido, bem tratado por todos. Isso te deixa muito à vontade para fazer o seu trabalho dentro de campo. Eu sempre procurei me dedicar ao máximo, assim, desde as categorias de base até o profissional. Sempre me dediquei, eu sempre fui adepto àquela questão de sempre estar com o botão ligado, né? A gente vê aí nos últimos anos vários jogadores dando esse exemplo também, como o Cristiano Ronaldo, como o Zé Roberto, parando com 42 anos de idade, o Cristiano Ronaldo sendo o melhor do mundo e sempre mostrando um sinônimo de profissionalismo. Eu acredito assim que é uma tendência muito grande o futebol estar voltando para isso, né? Eu sempre acreditei nesse requisito. Eu me vejo assim no clube como uma questão de fazer isso como uma referência, de exemplo, que as pessoas possam pegar isso de uma forma positiva também, né? A gente sabe que a dedicação, o empenho a cada dia, esse semear, ela vem sempre trazendo frutos,
ela traz frutos, né, profissionais, né, e sendo referência para aqueles que estão subindo também, né, porque o futebol hoje é um futebol intenso, é um calendário também muito reduzido, então é necessário a gente sempre ter essa mentalidade de atleta para que a gente consiga aí tanto prolongar nossa carreira, quanto colher frutos, quanto buscar sempre números de jogos, números de gols, títulos. Esse é o grande objetivo. A gente sempre busca estar focado, estar dedicado, estar voltado para que a gente consiga sempre, no resultado final, né, sempre a vitória e sempre os títulos. Eu posso afirmar, eu não acho, eu afirmo que hoje o nosso departamento ele está entre os 5 mais bem montados do Brasil. Nós criamos essa condição de que na fisioterapia, principalmente, as máquinas que estão à disposição não são para tratamento de lesão, como diz, para prevenção. Então podemos citar vários, que a maioria da torcida já conhece, que é a esteira antigravitacional, a criossauna, que nós estamos vendo agora nessa fase um uso assim, muito importante na reabilitação dos atletas. Jogos importantes, nós tivemos um jogo importante semana passada, o jogo da semifinal com 2 dias de intervalo, a gente chegou na quinta, jogamos novamente no sábado, e se vocês olharem bem, praticamente todos os jogadores estavam à disposição e jogaram bem. Não teve nenhuma substituição por queda de rendimento, foram opções técnicas do treinador. Então, realmente a recuperação funcionou. Então, esses aparelhos, eles têm se mostrado muito eficazes. Ainda nesse trabalho, adquirimos também outros que fazem o equilíbrio da musculatura, que é o Kine, um aparelho que faz o trabalho muscular para proteger a articulação do joelho, principalmente, que é mais vulnerável para as lesões do atleta articulares. E agora chegou um novo, que está vindo da Austrália para a gente, que é um aparelho que visa o fortalecimento da musculatura da coxa, que é a lesão muscular que mais assombra os jogadores de futebol, principalmente os jogadores velocistas. E hoje a gente sabe que esse elemento é fundamental na equipe, e o Cruzeiro tem isso como característica. Então a gente precisa proteger também essa característica do nosso time. Também dentro dos métodos de diagnóstico, nós temos agora lá uma ultrassonografia de última geração, chegou também um aparelho de onda de choque, que é um aparelho que a gente utiliza tanto na recuperação de lesões, na regeneração muscular, como também no tratamento de sintoma. Enfim, a gente cerca todos os lados dos problemas dos nossos atletas. Acho que a gente tem que esperar o mesmo que nós vínhamos esperando nos últimos jogos, né? Libertadores é um campeonato atípico, é um campeonato que não é um jogo jogado de qualquer jeito, né? É um jogo tático, um jogo de xadrez, né? Que você tem que avaliar bem o seu adversário, estudar bem, trabalhar uma boa estratégia para explorar os erros do adversário. E eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem que manter a mesma postura que nós vemos tendo no ano, não só na Libertadores, mas como no Campeonato Mineiro também, e fazer o nosso melhor, aproveitar os espaços, os erros do adversário e ser eficiente. A gente sabe que Libertadores é um campeonato muito atípico, né? Um campeonato muito diferente, um campeonato que exige bastante, tem adversários de muito alto nível, né? Adversários que estão sempre exigindo e também se comportando de formas diferentes, né, que são escolas diferentes. Muitas vezes nós pegamos equipes venezuelanas, equipes argentinas, equipes do Paraguai, do Uruguai, então são escolas diferentes. Então a gente tem que sempre estar atento, estar sempre buscando sempre o melhor. Tivemos no ano passado um exemplo, um ensinamento, né, de que o quão é importante você iniciar vencendo as partidas. Tivemos 2 confrontos fora até o momento que foram confrontos dificílimos e a gente conseguiu esse resultado, isso favorecendo a nossa classificação, mas é sempre pensando jogo a jogo. Temos um próximo jogo agora e a gente vai em busca da vitória, em busca do nosso grande objetivo. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas que a gente possa nessas próximas 3 partidas ir confirmando cada vez mais a nossa classificação, que a gente almeja, é o nosso primeiro objetivo nessa competição. O grande problema são as lesões musculares, são tendão de Aquiles do futebol. E o Thiago, ele vem sofrendo, não assim de uma maneira aguda, mas já há algum tempo na sua carreira, com a lesão nessa região. Visando isso, a gente fez um trabalho muito específico para ele de proteção da musculatura, e mesmo fazendo todo esse trabalho, ele desenvolveu sintoma na panturrilha. Eu falo sintoma porque lesão é quando há um dano da estrutura, rompe a fibra.
Então, em nenhum momento ele teve ruptura de fibras, ele teve uma sintomatologia, uma alteração do padrão normal dele. E como a gente tem esse banco de imagem, as imagens ultrassonográficas, os testes fisioterápicos da fisiologia, a gente percebeu que se forçasse um pouco mais, aquilo seria um problema. E quem acompanha o futebol sabe que a panturrilha é o tempo de inatividade de um atleta, 2, 3 meses para começar no grupo. Então, houve esse cuidado especial com ele, que foi reforçado com o trabalho de proteção muscular. E agora, nessa fase final, que é o que interessa, ele está à disposição da comissão técnica. A impressão que eu tenho é justamente essa, é um time já bem vivido, bem rodado, né? Passou por situações bem difíceis nesses 2 últimos anos, e conquistando títulos, né? Isso é importante para que o jogador ganhe um lastro, ganhe uma experiência e coloque ele em uma situação diferente dos nossos adversários. Eu acho que é um trabalho bem feito, um trabalho bem conduzido. Os jogadores sabem o que fazem dentro do campo, e isso os deixa mais tranquilo, mais à vontade para nos momentos de dificuldade extrair o seu melhor. Nós sabemos da situação do adversário, né? É uma situação que eles vão buscar o resultado, vão buscar o gol, vão ter uma disposição ainda maior, né, em busca dessa vitória, porque eles necessitam bastante. A gente, pelo nosso lado, nós temos que saber lidar com isso, jogar com inteligência, aproveitando os espaços que provavelmente o adversário vai deixar, para que a gente consiga o nosso grande objetivo, que é vencer, sabendo que a intensidade do jogo é diferente, vai ser um jogo muito acirrado, competitivo, mas que a gente pretende igualar na competitividade e também buscar o nosso resultado e nosso objetivo, que é a vitória. Isso eu falo que realmente essa afinidade que desenvolveu dentro do nosso clube é o nosso maior diferencial. Não precisamos ter os melhores profissionais, né? Nós podemos achar que somos os melhores na nossa área. Existem pessoas tão ou mais capacitadas pelo Brasil, mas o que eu acho grande diferencial é a capacidade que temos de dialogar. Eu acho que as informações chegam de uma maneira muito concisa, uma maneira muito concreta. E com isso o treinador, ele tira o achismo. Eu não chego para a comissão e falo assim, olha, eu acho que se forçar, ele vai ter lesão. Essa palavra nós tiramos do nosso vocabulário. Então a gente embasa, a gente tem informação, a gente tem imagem. E isso criou um valor muito grande. Por isso que realmente o departamento tem um peso, sim, na escalação dos atletas. E isso realmente é um diferencial, volto a dizer. Se analisar hoje a montagem do nosso time, verá que 90% do tempo é por opção técnica e não por questão médica. Isso para a gente é uma grande vitória. Eu confesso que foi um sentimento diferente, né? Para quem não sabe, foi meu primeiro jogo na Libertadores. Meus primeiros 5 minutos na Libertadores foi marcado como meu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, né? Foi algo muito especial para mim, né? Que eu vou levar para sempre na minha carreira. Foi algo muito especial. Eu espero voltar a repetir isso, né, com a camisa do Cruzeiro. Mas me deixa muito feliz, mais à vontade, né, de estar aqui, poder retribuir todo o carinho que eu tenho recebido dentro e fora de campo. Eu gosto assim de ver o Cruzeiro sempre como um bom mineirinho, né? Que sempre vai comendo pelas beiradas, né? É um clube que sempre buscou títulos, né? Que sempre foi campeão, sempre vencedor, né? Entra na competição sempre com o objetivo de vencer. A cada ano que passa é uma equipe que vai se fortalecendo. Já tem uma base do ano passado, trouxe alguns jogadores que chegaram já mostrando seu valor, sua qualidade, são peças que vão ser essenciais para o ano. Nós temos um elenco de muita qualidade, muita força, assim, para que a gente possa buscar o nosso objetivo. Mas é difícil você falar que é o melhor elenco, né? É complicado isso, mas que o elenco que nós temos é um elenco de muita qualidade, de muita força, de jogadores de uma característica muito boa, assim, de cada uma posição ter 2 jogadores, 3 jogadores ali aptos para jogar. Isso é fundamental para que a gente consiga o nosso objetivo. E o elenco que a gente tem, homogêneo, um clima bom, um clima familiar, um clima de união, isso favorece tudo a exercer, né, o nosso melhor dentro de campo, a fazer o nosso grande objetivo, que é sempre vencer, e a qualidade de todo mundo e cada vez mais a
aflorando e aumentando. A teoria do jogador chinelinho acabou. Eu falo que muitas pessoas influenciaram a história do futebol moderno. Eu cito sempre para os atletas, a gente conversa muito sobre isso, a importância, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo tem para o futebol moderno. Essa aplicação, essa dedicação que ele tem no extra-jogo. E isso eu vejo aqui no nosso time também. Os atletas, eles assumem a sua responsabilidade de liderança, responsabilidade de exemplo. Não é uma ou duas vezes que a gente vê os atletas mais rodados, com maior bagagem, chegando aos jogadores novos, orientando a importância de fazer o trabalho preventivo, a importância de fazer o trabalho muscular, o importante de ter um cuidado alimentar, de uma saúde de sono. Então, isso realmente pesa muito. E nosso time tem essa característica. A idade, fala que o nosso time é um time maduro, o nosso time é um time veterano. A questão cronológica não é o dado. O que eu acho mais interessante é a capacidade que eles têm de utilizar essas informações que eles escolheram. Então, nossos atletas hoje são atletas melhores que eram alguns anos atrás. Eu posso afirmar isso. Eu acho que o apoio da torcida é tão importante quanto a nossa parte dentro de campo, né? Eu tenho vivido uma experiência muito boa aqui com a torcida do Cruzeiro. Tem enchido o estádio, tem empurrado o time a todo momento, mesmo nos momentos de dificuldades, tem comparecido. Isso é importante, né? Nós temos feito a nossa parte dentro de campo e a torcida tem feito a parte dela nas arquibancadas, né? E quem vem enfrentar o Cruzeiro em casa sabe que é um estádio difícil, é uma torcida que incentiva, não é fácil de jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Então, tem sido importante esse apoio, esse respaldo que a torcida tem nos dado. Para mim, assim, é uma emoção e uma alegria muito grande, né? Assim, de ter praticamente um sonho assim, realizado, de você ir por muitos jogos, né? Você na TV, como torcedor, acompanhando o Cruzeiro, vibrando, se emocionando, né? Eu sempre cito esse lance assim, que é um gol do Giovani, que passou no meio da barreira numa Copa do Brasil, né? O gol do Evanilson na Libertadores. A gente sempre acompanhou o Cruzeiro e hoje poder estar dentro de campo, jogando, dando o nosso melhor, representando o torcedor dentro de campo, isso é uma alegria muito grande, claro, uma responsabilidade muito grande também, mas para mim é uma realização incrível, né, que isso eu vou guardar para o resto da minha vida, né, para que os meus netos possam ver isso e saber que é possível sonhar, que os sonhos se tornam realidade, que se a gente perseverar, acreditar, confiar em Deus, as coisas podem acontecer e elas acontecerão se você trabalhar, se você se empenhar, né? Porque Deus, ele sempre realiza sonhos, está sempre nos abençoando e poder hoje vestir a camisa do Cruzeiro, chegar a 350 jogos e muitas vezes ser capitão da equipe, isso para mim é uma alegria muito grande e uma emoção muito grande poder carregar tudo isso comigo. O Fred é, para mim, um exemplo dessa interação. Ele realmente, ano passado, ele teve a infelicidade de ter uma lesão complexa ao nível do joelho, complexa porque mexeu em duas áreas distintas da articulação, a parte central e a parte periférica. E ele é o exemplo de que usar tecnologia dá certo. Essa tecnologia foi usada desde o momento do diagnóstico da lesão, durante a cirurgia e no pós-cirúrgico também. Então, tudo que foi necessário foi utilizado, o que tinha de melhor foi utilizado e o resultado, eu falo que não é sorte o que está acontecendo. Quanto mais investe, mais sorte o atleta tem. E o Fred é um exemplo clássico disso, ele acreditou desde o momento que foi indicada a cirurgia a ele assumiu o tratamento dentro do departamento, que era uma situação, que era uma preocupação principalmente para ele. No meu caso especificamente, que eu fiz a cirurgia dele, eu estava chegando no clube naquele momento. Ele é um atleta veterano, rodado, seleção brasileira, e ele nunca tinha tido uma lesão tão grave. Então ele assumiu, a partir do momento que ele me assumiu como médico para realizar o tratamento cirúrgico dele, eu vi que ali a coisa ia dar certo. E tudo que foi dito, tudo que foi proposto, ele fez. Tivemos até que controlar o que ele queria fazer a mais. E felizmente, como ele percebeu, o cumprimento das etapas ia dar certo. E ele é clássico disso. Um ano depois da cirurgia, artilheiro, jogando bem, sendo peça fundamental da estrutura do nosso time. Então, isso realmente dá uma certeza que o modelo que nós estamos utilizando está certo. A Libertadores é um jogo mais brigado, né? É um jogo mais tático, mais físico do que o próprio Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro, que são jogos que
você enfrenta adversários que vêm para jogar, né, se atiram, né, mesmo fora de casa, você enfrenta adversários que vêm para se atiram a todo momento para buscar a vitória. Na Libertadores não, qualquer ponto faz diferença. Então os times adversários, às vezes até em casa, jogam mais na retranca, jogam por uma bola, né, e são times físicos, mais físicos do que propriamente técnicos. Então a gente tem que saber jogar esse tipo de jogo e nós temos sabido jogar esse tipo de jogo. Não é à toa que nós estamos 100% na Libertadores. O Léo é assim, eu falo que não precisa botar a abraçadeira de capitão no braço para ser líder. O Léo é um líder, um exemplo, é um atleta dedicado dentro do campo, fora do campo. Não é uma ou duas vezes que eu vejo, depois de um jogo, quando toma algum gol, ele fica horas vendo o lance, principalmente quando o gol acontece pelo lado dele, que ele protege, ele vendo horas tentando ver se o posicionamento foi erro de posicionamento, aonde ele poderia ter melhorado. E isso ele faz no dia a dia, ele tem a rotina de treinamento, que muitas vezes os atletas, até brincam que ele parece um robô, sempre faz as mesmas coisas, mas apesar disso, ele tem a rotina, ele sempre chega e pergunta algo mais a ser feito. Então é um atleta que ele não para, ele está sempre buscando algo mais, está sempre investindo nele, em todos os sentidos. E isso realmente, o atleta que chega e vê, eu tenho certeza que o motiva. Então todo jogador que chega ao clube e vê essa estrutura e vê o posicionamento dos atletas, sabe que aqui é coisa diferente. Emocionante. Tá em campo pela Libertadores tem sido uma emoção inexplicável para mim, né? E eu espero que esse sentimento se traduza em título no final. Surreal. A Libertadores realmente é um campeonato que foge completamente em todos os sentidos do que a gente entende, porque é muito mais do que um jogo, é muito mais do que um resultado. É uma interação de todos os elementos do clube. Ali nós somos todos iguais, todas as peças são importantes. E a gente vive as mesmas realidades, do voo, a alimentação, a entrada no estádio, principalmente em jogos na casa do adversário, onde todo o ambiente conspira contra a gente. Apesar de ter mudado muito, que esse clima de guerra, realmente, eu pelo menos não vivenciei isso ainda, mas o ambiente não é favorável. E você conseguir sair lá com o trabalho realizado, saindo satisfeito e principalmente com resultado positivo, isso realmente é o maior exemplo de dever cumprido. Não é momento de comemorar. O Pedro, nosso supervisor, fala muito, a gente não tem que apenas comemorar as vitórias, a gente tem que comemorar campeonatos. Mas a Libertadores foge um pouco, porque cada jogo é uma grande vitória. Sonho. É um sonho de conquistar, um sonho de vencer a Libertadores. É esse sonho que a gente corre atrás dele e a gente vai em busca a cada jogo, a cada partida, em busca desse grande sonho que nós temos de vencer essa Libertadores. Vamos, Cruzeirão cabuloso. Vamos lá, Beixa. Vamos lá e vamos ganhar.